Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta segunda-feira, trazendo essas últimas informações do Verdão. Mercado da bola do Palmeiras bem agitado, estou trazendo um corte tanto do Sport TV como do All Sport, trazendo essas últimas informações, chegada de Carlos Miguel, GFT, possível novo lateral esquerdo do Palmeiras, jogador que joga no Rangers, futebol escocês. Enfim, mais algumas informações aí do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com esse vídeo. Como é que tá a negociação com o goleiro, mas tem negociação com o lateral esquerdo também. Sim. Lateral formado no Fluminense, que estava no futebol escocês. Quem que é esse, André? É o Jefté. Jefté, 21 anos, é um jogador que é formado em Xerém e é um jogador que saiu cedo, né, saiu cedo para fora, né? E aí ele está na Escócia agora, 52 jogos, 1 gol, 4 assistências. É um jogador que no ano passado, recebeu o prêmio de melhor lateral esquerdo do futebol escocês. É um futebol que lá é visto muito assim para jogadores em ascensão. E ele, de fato, hoje é um atleta que está em ascensão no futebol europeu. Não à toa, o Chelsea andou sondando a situação dele na última janela, na janela de janeiro. E o Palmeiras, então, dentro do scout, aquela coisa toda, tem análise de vários jogadores, chegou a ele e assim, a negociação gira em torno entre 5 e 6 milhões de euros. É um jogador que é jovem, né? Seria uma reposição ali para o Vanderlan, que foi embora para o Red Bull. E as negociações as conversas estão acontecendo. É um jogador que tem a aprovação da comissão técnica, e agora os próximos passos é aquela coisa, negociação, parcelamento, ver se o Rangers vai vender, vontade do jogador, mas fato é que a torcida do Palmeiras invadiu o Gold no sábado para ver o jogador. Depois que a gente deu a notícia, começou uma repercussão muito grande e ele estava em campo, né, pelo Rangers. E a partida estava sendo transmitida pelo Gold. E até todo mundo querendo saber quem é esse cara, como ele joga. Até o Gabriel Falcade, que é do nosso palestra, sabe quem é? Ele postou esse tweet aí, ele tweetou, né? Falou, olha, aumentou 6 mil aqui o número de aparelhos. A torcida do Palmeiras querendo ver o Jefté. A torcida do Verdão sempre muito engajada, né? Querendo conhecer, quem sabe, o possível novo reforço. Então está nessa negociação. Está nessa negociação e, paralelamente a essa negociação, tem também o Matheus Reis. O Matheus Reis é um jogador que é um custo menor, evidentemente, e só que é um jogador de 30 anos já, né? Então, é um jogador com uma idade já avançada, né? Até sacanagem falar que o cara de 30 anos já está com idade avançada. Mas se você pensar a longo prazo, como o Palmeiras pensa nas contratações, e as últimas que fez, é um jogador que já está com 30 anos, né? Mais velho que o Piquerez. Então, é um jogador que tem um custo menor, pode fazer mais de uma função, pode fazer inclusive a função de zagueiro, que assim jogou na Europa, zagueiro lateral. Mas hoje, nessa corrida, a preferência é pelo jogador mais jovem, pelo jogador que pode se desenvolver mais no Palmeiras. Tá aí, o Palmeiras on no mercado. Outro assunto, então, já que a gente está falando de mercado de Palmeiras, porque Carlos Miguel rolou um burburinho danado aí no fim de semana, inclusive você trazendo informações, Danilo Lavieri também. Trouxe primeiro, nosso Danilo primo. Lavieri, sim, primo de André. Eu ainda estou tentando descobrir a relação, tá, gente? Eu vou descobrir. Já. Galera do chat também vai. Vocês vão palpitando por aí. Mas, enfim, essa negociação com o Carlos Miguel, que ficou, nossa, Carlos Miguel, que era do Corinthians, vai aparecer no Palmeiras, a gente já está vendo aí no mercado da bola, na coluna. Negociação vive em impasse, mas Palmeiras segue confiante. O que pegou? Parecia que estava tudo certo, daí rolou algum entrave. Foi porque vazou, Hernan? Não tem nada a ver com isso? Um dos motivos, sim, mas não que estivesse perto de cair ou algo nesse sentido. O que se tem é uma questão burocrática ali de divisão de valores, né? E isso, claro que está ligado diretamente ao Palmeiras, que é quem vai pagar pelo jogador, mas não é uma situação que o Palmeiras não quer, ou
é uma divisão de custos ali que está dando um entrave. Então, amanhã, a partir de amanhã, porque a presidente Leila está no Rio de Janeiro, mas a ideia é que se tenha uma reunião entre as partes para ajustar essas arestas. Então, ajustando essas arestas, o Palmeiras fica próximo de conseguir assinar o contrato com o Carlos Miguel. A questão de ter vazado a informação e já ter caído na torcida, nesse sentido de que só faltava assinar, porque ontem, logo depois que o Danilo soltou a notícia, eu corri ali e tal, falei do lado do Carlos Miguel, falei com umas fontes também ligadas ao Nottingham Forest ali, que são pessoas que ficam muito próximas ali dos donos e tal. Falei com o Palmeiras também, o Palmeiras estava pré-jogo ali também, estava falando pouco, mas também não negava que estava acontecendo. E uma fonte me disse, André, só falta assinar. E aí depois, à noite, o Bruno Andrade, a gente trocou ideia, eu e o Bruno Andrade, à noite começou um movimento do tipo, tá longe, hein? Não é só assinar, não. Tem algumas coisas ainda precisam caminhar. E aí a gente ficou monitorando isso. Hoje de manhã também voltamos a trocar ideias, a apurar. E é isso, é uma diferença de valores ali que não é algo que o Palmeiras vai falar, não vou pagar, ou algo que vai falar, atravessou, está fora, não queremos. Como o Igor falou, é um desejo da presidente Leila. A ideia do Abel, a ideia da diretoria, do Abel também é fazer essa transição do Everton com a chegada do Carlos Miguel, como o Everton quando chegou e era Fernando Praz e Jailson. Então ele quer fazer essa transição já tendo um goleiro preparado ali, já com um ambiente Palmeiras para quando assumir o posto. E o Carlos Miguel, evidentemente, topa vir, né? Até, você vê como a apuração é complexa, né? Até uma pessoa do mercado imobiliário já me disse, o Carlos Miguel já está de olho em alguns imóveis aqui. Então, você vê que a apuração vai em todas as pontas, né, gente? É corretor, é porteiro, é segurança, todo mundo é fonte. E aí, então, assim, tá rolando, tá acontecendo. Vai me surpreender muito se o Carlos Miguel não vestir a camisa do Palmeiras, porque a coisa já existe uma conversa bem alinhada. Esse entrave, esse ajuste, essa diferença que a gente publicou aí, estava até agora na tela para vocês, eu e o Bruno Andrade publicamos, não é algo que vai fazer o negócio não caminhar. O que é esse entrave, essa diferença vai fazer é a coisa ganhar mais uns capítulos, alguns dias para poder fechar e assinar. Mas a confiança continua intacta de que o Carlos Miguel vai ser goleiro do Palmeiras e, aliás, internamente no Palmeiras, comemora-se muito essa contratação. E para quem ficou receoso dentro do Palmeiras, de que, olha, ele era do Corinthians, cantou lá, o lá, não tem mundial, que esse vídeo viralizou ontem, você deve ter visto umas 500 vezes, a minha timeline passou 258 vezes. Internamente, o receio, vai ter aquela coisa, ele veio do Corinthians, cantou a música, né, estava em baixa. O presidente Leila falou o seguinte, olha, independentemente da repercussão, é um grande goleiro, é uma oportunidade de mercado, tem que contratar, não interessa. Daqui a pouco o cara faz uns baita jogos aqui, consegue conquistar título e tal, ninguém vai nem lembrar do videozinho. Mesma coisa quando a Leila negociou com o staff do Gabigol para fazer o pré-contrato. Mas ele cantou lá sem mundial. Tô nem aí, é oportunidade de mercado, é um grande jogador. Então a Leila olha tem muito mais esse olhar racional de um jogador muito bom que está no mercado do que propriamente ficar ouvindo torcida, repercussão e tal. E o termômetro que eu vi de torcida não foi assim, não queremos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o torcedor do Palmeiras empolgadaço, falando, grande contratação, finalmente um grande nome. Então, assim, tá tudo tranquilo. A questão é caminhar esses passos. Até porque já tem muito palmeirense que está na bronca com o Everton pelo momento. Óbvio que não pela história, né? O Everton é um gigante na história do Palmeiras, mas por este momento. E é aí que eu queria chegar, Hernanzito. Porque o Carlos Miguel, ele tem uma passagem breve, mas muito boa pelo Corinthians. Vai embora muito rápido, né? Os corintianos até ficaram chateados por aquele momento. Era um momento muito turbulento ali do gol do Corinthians. O Cássio tinha ido embora, ele veio, já saiu, e depois veio o Hugo.
com certeza não foi a passagem que ele esperava pela Europa, né? Fez pouquíssimos jogos, fez 3 jogos só na temporada no Nottingham Forest, então não foi, né, o futuro que ele tinha imaginado na Europa. Volta nesse momento não tão valorizado, por isso uma oportunidade de mercado para o Palmeiras. Mas é um jogador que já provou sua qualidade. Ele vai ter paciência? Como é que vai ser essa passagem de bastão do Everton por ele, neste momento em que o Everton também está sendo questionado pela torcida do Palmeiras? É tipo, ó, aceitou que é reserva mesmo, o Everton é intocável ali, tem que esperar meu lugar, ou vai ter uma briga mesmo agora? Não tem essa disputa sadia, vai. Não tem. O Everton é um goleiro experiente, é um goleiro que, assim como vários jogadores que conquistaram tudo no Palmeiras, passam por um momento de estabilidade e sabe que o Everton sabe que tem críticas e ele aceita e trabalha para melhorar. Não tem cadeira cativa. O que eu acho assim, é que às vezes há um exagero em algumas críticas em relação ao Everton pelo histórico. Goleiro é uma posição muito sensível, né? Você vê o que aconteceu com o Jandrei mesmo no São Paulo sendo reserva, né? Goleiro é uma posição muito estratégica, muito sensível e que não adianta o cara fazer 40 defesas num jogo, se ele falhar e o time for eliminado, a crítica vai toda em cima dele. E o Everton tem essa consciência e o Everton é muito experiente e trabalha para melhorar e sabe que vai ter uma concorrência. Então, assim, uma coisa que é importante também que me disseram ontem de uma fonte do Palmeiras é que, assim, o Everton sabe que ele tem moral, ele sabe que ele está sendo criticado, mas, ao mesmo tempo, chegando uma concorrência, melhora até o Everton. Porque se chega um cara top, um cara bom, como o Carlos Miguel, um cara que a gente até ontem, quando estava bem no Corinthians, falava em seleção brasileira, o cara chegar arrebentando e o Carlos Miguel vai chegar com o pé na porta, vai chegar com vontade de ser titular no Palmeiras, e isso vai criar uma concorrência que o próprio Everton vai falar, opa, peraí, então agora eu não posso dar vacilo mesmo. Então, isso vai ser bom para o Palmeiras. Então, é uma transição que vai ser feita de maneira natural, como foi feita quando o Praz e o Jailson deixaram o Palmeiras e chegou o Everton para ser o 01. E é assim. Então, assim, para mim, a Leila está muito certa em fazer o esforço para contratar o Carlos Miguel. Tentou ir além. Claramente tem uma concorrência ali, um olhando para o outro, Flamengo e Palmeiras. E é óbvio que o Palmeiras olha para o que o Botafogo fez no ano passado, olha para o que o Flamengo está fazendo e fala, pô, eu preciso estar no patamar desses caras, eu vou investir muito no meu elenco. Ele qualificou o elenco, ele trouxe o Felipe Anderson, ele trouxe o Facundo, trouxe o Souza. Paulinho, que se machucou. Ele qualificou o elenco, tecnicamente. Ele trouxe jogadores para tentar sair daquele comentário de que era só o time competitivo, o time que não jogava bem, mas vencia os jogos. E ainda não aconteceu na temporada. Ainda não aconteceu. Vou sempre na perda de jogadores do nível de Richard e de Estevão. Saiu o Mike também, que era um jogador que era sempre utilizado pelo Abel. E você demora um pouco, né, André, para você recuperar esse entrosamento. Principalmente no setor de meio campo, né? O Richard Rios era o motor desse time, né? Não só na parte defensiva, mas na parte ofensiva, bola aérea. Tudo isso, e até você encontrar um substituto à altura desse jogador vai ser complicado, mas é aquela mesma história. Tá mais ou menos, tá oscilando, mas está ganhando, entendeu? Quer dizer, até recuperar, colocar esse time para andar, o Palmeiras vai estar brigando ali. O Palmeiras tem 2 competições, certo? Libertadores e Brasileiro. Libertadores e Brasileiro. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que a eliminação tanto do Palmeiras como do Flamengo vai fazer bem. Porque esses 2 times, esses 2 clubes, né, eles não têm a necessidade, talvez, da premiação dessa competição que é a Copa do Brasil, que dá um valor realmente acima da média. No caso do Palmeiras, a eliminação foi para o Corinthians, né? Não, tem isso também. E o Flamengo para o Atlético. Sim. Que é a maior rivalidade, vamos dizer, interestadual que existe. Mas esses 2 times, eles vão poder se entregar completamente a essas 2 competições, que, na verdade, André, são maiores do que a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro e a Libertadores são maiores do que a Copa do Brasil. E eles não têm a necessidade, de dizer, da parte econômica. E vão ter datas onde exatamente vão poder equilibrar, fazer algum ajuste nos times para que possam se integrar essas 2 competições. O Abel falou o seguinte sobre esse momento de pressão e falou sobre se ele pode sair, se assim for o desejo de tanta gente que pede a cabeça dele. Fala, Abel.
Quando chegar a casa, hoje vou perguntar, as minhas filhas vão me perguntar o que é que se passou. Hoje correu tudo bem, mas é difícil justificar às minhas filhas o que se passou há 3 ou 4 dias atrás. Elas estão aqui comigo já há muito tempo e não entenderam. É difícil explicar para elas porque é que o pai foi xingado, a torcida. Mas como hoje é dia dos pais, elas seguramente que me vão presentear e abraçar, como sempre fazem. E como elas já disseram publicamente, quando o pai ganha é do Palmeiras, quando perde é delas. E eu já disse várias vezes, tenho um carinho e um respeito muito grande pelos torcedores, tenho um carinho e um respeito muito grande pelo Palmeiras e jamais serei um problema dentro do Palmeiras. Este meu foco é total e absoluto ajudar os nossos jogadores. É verdade, temos um histórico juntos e um respeito, ele é mútuo entre mim e os torcedores, são 20 milhões de torcedores, ganhamos e perdemos juntos, sem dúvida nenhuma, mas eu quero que vocês saibam que o meu foco, eu estou aqui pelos nossos jogadores, eu estou aqui por este clube, estou aqui por esta camiseta, isso é que é o mais importante agora. O meu futuro será decidido no momento certo e sempre com total e máximo respeito por aquilo que for o melhor para o Palmeiras. André, eu tenho muitas dúvidas, e talvez eu esteja até solitário nessa questão. Eu não sei se é a torcida do Palmeiras que está irritada com o Abel, sabia? Eu acho que hoje em dia, até em função de redes sociais, às vezes tem muito barulho, mas é um barulho feito por pouco. Ele não é representativo do que pensa a torcida do Palmeiras. E aí eu coloco quem não vai ao jogo, quem vê o jogo em casa, entende? Quem vai a determinados jogos. Tem essa faixa. Tudo bem, tem essa faixa. Tem ali teve essa ação criminosa que a polícia tem que investigar, descobrir os responsáveis e depois a justiça cuidar desses criminosos. Mas, sinceramente, eu acho, quando eu digo que a imprensa poderia repensar parte dela, o seu papel, porque fica dizendo, olha, a torcida do Palmeiras está contra o Abel. Eu não sei se a torcida do Palmeiras, sinceramente, está contra o Abel. Sinceramente, não sei, tenho muitas dúvidas. Acho que a torcida do Palmeiras, ela pode estar, digamos, a torcida, dizendo assim, poxa, pode jogar mais. Mas, ao mesmo tempo, ela para e pensa e diz assim, mas o trabalho do Abel é muito bom, cara. Agora, tem esses, muitos criminosos, muitos bandidos, que dizem torcer pelo clube, mas eles querem apenas um pretexto para praticarem atos de bandidagem, para praticarem crimes, que eles reverberam, eles realmente fazem barulho. Eu acho que o trabalho do Abel pode ser discutido esse ano, sim. Completamente, pode. Isso é uma questão. Só que, assim, é cedo ainda, a gente está em agosto, com o Palmeiras brigando fortemente em 2 frentes. Então, exato. Assim, talvez dezembro seja a melhor maneira de debater o trabalho do Abel. É que a direção do Palmeiras quer se antecipar a dezembro e renovar com ele até 27. Sabe o que é que pesa, André, nesse momento? A perda do Campeonato Paulista para o grande rival. Claro, é óbvio. E a eliminação. Óbvio. Essas são 2 situações, 2 ocasiões que têm um peso muito grande. Por isso que aumentou a pressão na Copa do Brasil. Eu falei isso semana passada. Gente, e assim, não deveria ser surpreendente, porque você ser eliminado pelo seu maior rival 2 vezes no ano, é óbvio que em qualquer clube grande do futebol mundial... Se fosse o contrário, a pressão estaria no Corinthians. Óbvio que em qualquer clube grande, se o Milan cair para a Inter de Milão em 2 mata-mata no ano, vai ser também terremoto em Milão. O Abel sabe óbvio, disso. Óbvio. Tem plena consciência. Só não justifica nenhum ato de violência. Não, perfeito. Claro que não. Quero falar uma posição dele agradar as palmeirenses. Tecnicamente, a gente está falando de um goleiro de 26 anos, o Palmeiras já tem o Everton, já tem o Lomba, e ele traz um goleiro mais jovem. É um goleiro para o futuro, né? A mesa do fechamento de ontem opinou que isso vai ser ótimo para trazer concorrência. Porque, por exemplo, hoje o Lomba não ameaça o Everton. Não ameaça. E o Carlos Miguel, certamente, o aceno para ele na negociação, penso eu, é de que ele pode ser titular. O Lomba, ali no Palmeiras, você tem uma norma. O Everton é o titular, o Lomba... Eu não acho que o Everton esteja... Pelo contrário, eu acho que o Everton segue jogando em altíssimo nível. Também acho. Mas eu acho que o Everton joga demais. Está passando por uma fase que oscila. Eu sempre digo o seguinte, o Everton é difícil você achar... Palmeiras perdeu com a falha do Everton. É difícil você achar, você vai achar, mas é difícil você achar. Concordo. Difícil você achar. E acho que na maturidade que ele está, na qualidade que ele tem, ele ainda vai ser goleiro. Inclusive, na Copa do Brasil, pegou pra caramba. Não passa por ele a eliminação. Ele pelo menos assim, para mim, nas últimas 5 temporadas, se você
Fala aí os 5 melhores goleiros da temporada. O Everton está sempre ali. Ele está sempre convocado, Paulinho. Exato, ele é um goleiraço. Eu parto da premissa do goleiro, posição de confiança do treinador, todas essas coisas. Vai buscar, durante toda uma temporada, quais foram os jogos que o Palmeiras perdeu, como uma falha uma falha daquela que a gente diz, claro, uma falha clara. É difícil você achar. E os jogos em que ele foi decisivo, não nos esqueçamos que no Campeonato Brasileiro de 2023, que o Botafogo vai para o vestiário ganhando de 3-0 do Palmeiras, o jogo está 3-1 no segundo tempo, ele tem um pênalti, e ele foi lá e defendeu. Agora, passa a ter um trio de goleiros que eu acho que nenhum outro clube no Brasil tem. Eu acho que um trio? O Botafogo agora com o John, com o Neto e com o Léo Link. Com a permanência do John, o Botafogo tem o Raul como quarto. E tem o Raul como quarto, o Botafogo tem um... Estava esquecendo da permanência. Quem vai ter que contratar o goleiro é o Flamengo, né? Porque o Matheus Cunha está indo para o Cruzeiro. Exato. Então, assim, tem um baita goleiro o Flamengo vai contratar pelo menos 2 goleiros para a reserva do Rossi. Não, está fechado, já é notícia que está muito próximo do anúncio. E vou trazer aqui agora mais algumas informações dessa vitória do Palmeiras contra a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui na imagem a quantidade de finalizações do Palmeiras durante o jogo. O Palmeiras finalizou somente 8 vezes durante toda a partida. E a equipe do Ceará também finalizou 8 vezes. 5 finalizações do Palmeiras foram no alvo. Já da equipe do Ceará, 4 delas foram no alvo. Dessas 8 finalizações do Palmeiras, 5 delas foram de dentro da área e 3 finalizações de fora da área. Em relação a alguns jogos do Palmeiras, que finalizou muitas vezes, tem muitas partidas que eu faço aqui o pós-jogo e trago aqui 15, 20 finalizações e o Palmeiras acerta 2, 3 no alvo. Até que acertou uma grande quantidade em relação à quantidade de finalizações nessa partida. Enfim, um resultado importantíssimo do Palmeiras, que fez um primeiro tempo muito ruim, difícil de se assistir aquele jogo, só muito toquinho de lado e cruzando na área. O Vitor Roque, que é pequenininho, fica complicado. Mas enfim, no segundo tempo, depois que tomou o gol, com as mudanças de Abel, colocando o Flaco Lopes, saindo o Vitor Roque caindo mais ali para o lado esquerdo do campo, deu mais qualidade e o time mereceu essa virada. Enfim, a classificação do Palmeiras no campeonato continua na terceira colocação, com 36 pontos agora, 4 pontos atrás do Flamengo, que tem o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, e 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, que vai jogar ainda nesta rodada contra a equipe do Santos. E aí vai continuar os 2 jogos a menos em relação a ele. Enfim, resultado importante que deixa o Palmeiras ali pelo menos próximo do topo da tabela. E agora se preparar para o jogo contra o Universitário pela Copa Libertadores. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários sobre esse jogo e até o próximo vídeo. Valeu!